noite a todos. Na noite de hoje, devemos estar profundamente agradecidos por esta oportunidade bendita. Muitos são os motivos que nos trazem a uma casa de oração, mas, na grande maioria das vezes, estamos aqui desesperados, sofredores por males diversos, e no último estágio de esperança e de fé, estamos vindo buscar a cura. Seja ela do corpo físico, seja ela do nosso espírito, ou de tantas mazelas que a vida moderna hoje acabam por nos oferecer. Mas podemos crer que todas as dores e aflições e esses óbices da nossa romagem servem para nos tornarmos mais fortes, para que possamos ter uma compreensão mais ampla da fase que estamos passando, buscar o entendimento maior e, mais uma vez, nos aproximarmos do Criador. Mas, a meu ver, se me permitido for, uma opinião particular do que nos trazem neste dia, nesta noite, numa casa religiosa, é certamente a saudade de Jesus. Nossos corações se sentem, em muitos momentos, angustiados. Nossos corações, em muitos momentos, estão tristes. Mas é porque nós estamos nos sentindo ou estamos momentaneamente afastados do Cristo. Quando sentimos a presença de Jesus em nossas vidas, somos tomados por um sentimento muito especial. Uma alegria que transcende todos os outros sentimentos positivos, enebria a alma, nos enche de esperança, nos torna mais fortes, nos torna mais felizes. Sentimos que as condições biológicas dos nossos organismos se transformam. Temos mais brilho no olho, a nossa pele parece se mostrar mais limpa, nosso corpo se sente mais vigoroso. E aí nós podemos voltar a mais de 2000 anos atrás, quando era anunciado a vinda do Messias, e que Jesus aportaria como um enviado celeste. Deus reservando o melhor da sua glória, enviando seu Filho amado para habitar entre nós, a região da Galileia, da Judeia, de todas aquelas partes, cidades, tribos, percebiam na fauna, na flora, na reprodução animal, na produção agrícola, transformações significativas, pois a terra naquele instante seria inundada por uma energia crística. Ele viria do altiplano celeste, de um lugar que as nossas mentes humanas capazes seriam de entender o quão elevado esse Espírito era. Jesus se fez carne para habitar entre nós, e o que conhecemos dele não é certamente um milésimo do que representou, do que foi e do que viveu. As Escrituras sagradas, os evangelhos trazidos pelos evangelistas, que escrevem a história de Jesus, suas parábolas, seus ensinamentos, sua influência no povo humano, encarnado, é poética, tem beleza, mas é uma parcela muito pequena do que representou Jesus para nós. Na atual conjuntura, no ano em que vivemos, devemos ampliar a nossa condição de visão para poder entender,
para poder compreender o que foi o Mestre Jesus. E para aqueles bem-aventurados que têm essa experiência divina de poder compreender o Mestre, sentirão suas vidas transformadas. Jesus, em dado momento da história, não por orgulho nem vaidade, nos assevera, nos esclarece que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Pois Ele é a verdade, o caminho, a vida. E se assim precisamos compreender, se assim precisamos exercitar esse amor, entender Jesus, onde estamos falhando? Pois ainda nos sentimos tão tristes, sofredores, insatisfeitos. Não nos aproximamos de Jesus mais, como aqueles homens sedentos que naquela época viveram com o Mestre. Concordo que deveria ser uma experiência fora do comum. Tínhamos como plano de fundo um firmamento, um céu estrelado, as margens, sentindo a brisa do mar doce, do mar da Galileia, Jesus assentado numa barca, oferecendo seus ensinamentos a todos. Não se ouvia nada. Uma multidão significativa, muito maior do que o número que hoje nos encontramos aqui, sem recursos audiofônicos. Jesus falava e penetrava nos corações dos homens a longas distâncias. Mas não era só a voz do Mestre, não era só o magnetismo que desprendia do seu corpo físico, aquela aura celeste que contagiava de maneira positiva a todos que por ele passavam. Sentíamos essa energia que revolvia a alma, as fibras mais íntimas dos nossos corpos se abalavam com a presença de Jesus. Mas todos esses homens que tiveram essa experiência magnífica se sintonizavam com o Mestre. Procuravam ajustar as suas mentes, abrir os seus corações para receber as sementes luminosas dos ensinamentos do Cristo. E faziam valer de maneira especial todos aqueles ensinamentos, e por isso tantos milagres foram operados e tantos homens e mulheres se transformaram por um simples contato com Jesus. Espíritos celestes, desses que nos são trazidos os seus depoimentos através das mãos dadivosas dos servos do Cristo, dos tarefeiros de Jesus, com obras psicográficas, livros magníficos. Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco, Raul Teixeira, Sueli Caldas Schubert, que dão a possibilidade das suas existências servirem ao Cristo de maneira especial, recebendo um pouco mais da essência, da história, do brilho da existência do Mestre. Não canso de dizer, quando Amélia Rodrigues retrata que Jesus disposto no firmamento, a sua túnica, de maneira confeccionada com a maior pureza, tecida na roca, alva da cor do mármore. Seus cabelos balançavam no vento, o seu olhar era penetrante. E quando Amélia Rodrigues conta esta história de Jesus, é o momento em que Pedro
de maneira especial, tem um contato com Jesus pela primeira vez. E Jesus sequer falou com Pedro. Foi assistir uma criança, de uma mãe desesperada, que trazia seus filhos no colo, enfermos. E Jesus, sentindo o desespero daquela mãe, se aproxima e a manga de sua túnica toca o peito de Pedro. Foi o suficiente para o deixar paralisado. Foi o suficiente para que Pedro ficasse por horas estático e despertar-se somente quando o sol apenas queimava o seu rosto. Pedro percebera que este amigo de outras oportunidades estava se apresentando novamente. E por isso, parece ser simples quando Jesus penetrou com o seu olhar fulgurante aos olhos de Pedro, convidando para ser o seu discípulo. Pedro, deixarás de ser pescador para nesse instante ser pescador de almas. Pedro atende prontamente, porque percebe a necessidade de que tinha para com a história do Cristo no mundo. Jesus não escreveu uma linha de sua história. E os relatos, os escritos, também são muito poucos. E aí, alguns descrentes zombam desta circunstância, mas não se atêm aos fatos históricos do porquê. Antigamente não havia papelarias a cada esquina, nem recursos tecnológicos que permitissem os registros da história. Máquinas fotográficas, schedulers, agendas, blocos de notas, tantos recursos que hoje temos e que mal sabemos usar. Um pergaminho era feito com o couro de uma ovelha, colocado no sol, deixado secar, separados por camadas, prensado por pedra, com o utensílio do cal, tirando as imperfeições, e poucos ali eram alfabetizados. E alguns podem perguntar, poucos quanto? 98% da população. Ninguém sabia escrever. Poucos eram os escribas que tinham esta condição, esta disciplina. O linguajar, as línguas, os idiomas eram pobres em recursos ortográficos e a própria essência da palavra. E cada escritor imprimia naquelas páginas, sejam elas oriundas do animal, como era o pergaminho, ou do papiro. Só pudemos perceber isso numa viagem onde a planta, o seu caule, era totalmente desfiado da papoula, trenzado, posto para secar. Um trabalho que daqui a 30 dias tínhamos uma folha. Então, os homens que eram dotados dessa capacidade, que tinham as escrituras em suas mãos, numa plenária como esta, liam de maneira especial ao povo analfabeto o que diziam as escrituras. E todos se silenciavam. A audição se ampliava, o coração se entregava como um solo bem arado para receber
e se sorverem naquele ensinamento que transformariam almas. Imagine Paulo, um dos maiores divulgadores do cristianismo no mundo, quando mandava as suas cartas e as igrejas recebiam e liam as cartas de Paulo, as suas epístolas, como no dia de hoje, circulares para a orientação das igrejas em toda a Europa, porque o trabalho de Paulo também foi grandioso. Para quem entende da geografia, imaginem um caminhar ou uma peregrinação de Jerusalém a Roma, da Ásia à Europa, a pé, de camelo, de barco, sofrendo naufrágio, apanhando. Paulo foi um vitorioso. Por isso da expressão o vaso escolhido, vencendo as dificuldades, vencendo qualquer intempérie da natureza, por amor ao Cristo, por amor à causa. E como era o reconhecimento desses seus discípulos, desses seus apóstolos? Serão reconhecidos por muito amarem. O ensinamento maior de Jesus é o amor. E nós negligenciamos, malbaratamos as relações de amor em todas as oportunidades. Somos domados por um sentimento de egoísmo que turva a nossa visão e que não nos deixa poder ser penetrado pelo olhar crístico do Senhor. Mas aonde está Jesus? Aonde encontra-se esse nobre rabi da Galileia? E qual era a sua missão? Jesus é para nós cristãos e admirado por todos os líderes religiosos, pelos mais famosos, por aqueles que também marcaram a história com as suas vidas, como o Messias sagrado. E nós, que vestimos essa camisa deste time, que empunhamos essa flâmula de cristãos, não damos valor a este mestre como deveria. E aí lamentamos os nossos problemas, lamentamos as nossas angústias, lamentamos as nossas aflições, e não olhamos para esse mestre e a sua missão da melhor maneira possível. Não conseguimos nos concentrar de maneira especial numa palestra pública como esta. Basta uma cadeira se mover, o palestrante vira quinto plano. Não estamos falando isso porque queremos a atenção, mas para onde estão os nossos propósitos? Nos incomodamos com o calor, com o vento do ventilador, com a altura do som, e não deixamos penetrar em nossas almas o Evangelho de Jesus. Nos reconhecermos nesse cenário religioso e a importância que se faz em nossas vidas, que comecemos imediatamente uma transformação. Jesus nos mostrou um reino celeste que não estão nos bens materiais, que não precisamos levar uma vida na opulência e nem tanto na miséria. O equilíbrio, a via do meio,
aquilo que nos é necessário, cada qual a sua necessidade. E nos perceber dentro dessa edificação do reino de Deus. Jesus, pouco antes de iniciar o seu ministério, foi fazer uma pesquisa de campo. Jesus era muito inteligente, tinha assistência de ninguém mais do que Deus. Só. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. E nesta pesquisa de campo, cumprindo os preceitos judaicos, a fé que fazia parte, por criação, por nascer numa família judia, se direcionou ao templo. Jerusalém, dentro dos seus muros, nas edificações suntuosas do castelo de Davi, ali todos iam prestar as suas ofertas materiais. Quem podia mais levava algumas criações, sabendo que naquela época a condição econômica era tão difícil quanto a situação que vivemos atualmente. Hoje comemos muito ovo, não é verdade? Pois as dificuldades são grandes, o custo da carne é elevado, e muitas famílias, hoje, ou por vergonha, não assumem que mudaram os seus cardápios. Estão quase virando vegetariano por dificuldade, não por opção. E lá naquela época, o alimento propício era pão e peixe. O carboidrato, tinha batata? Não tinha. Tinha outro tubérculo? Não tinha. Era o trigo que fornecia a farinha e confeccionavam-se os pães. Que pão? O pão sírio, que nós conhecemos, ou pita, como é popularmente chamado, assado numa pedra ou nas bases de uma panela, de um tacho. E a proteína vinha do peixe. E as criações, na Páscoa se comiam carneiro. E nas grandes festas, nas bodas, em casamento, se oferecia um novilho cevado. Churrasco era só nas bodas. Mas as pessoas compreendiam que a oferta a Deus deveríamos dar o nosso melhor. E a compreensão ainda infantil daqueles espíritos compreendiam que deviam dar o que melhor tinham, materialmente falando. Uns ofertavam umas pombas, outros uns novilhos, outros umas cabras, e assim iam. E Jesus observava um a um, olhando as intenções ao entrarem, o porquê das ofertas, o que traziam em seus corações e, principal, o que levavam em suas mentes. E ele sentado num canto, mas Jesus sentado num canto ainda é Jesus. Os mais sensíveis perceberam que havia um homem que não sei por que atraía a minha atenção. O magnetismo de Jesus impregnava os ambientes. E alguns doutores da lei e alguns sacerdotes que se cotizavam numa conversa frívola observaram quem era aquele Galileu. E um destes, um sacerdote de nome Anã, se aproximou de Jesus, dizendo: o que fazes aqui, Galileu? Jesus olha para Anã e diz que veio implantar o reino de Deus. O sacerdote fica chocado com a resposta e ao mesmo tempo aturdido. Não compreendia o que aquele homem simples, humilde,
mas de olhar penetrante, dizia. O olhar de Jesus era o mesmo, mas a interpretação do homem era distinta. O olhar de Jesus era para te conquistar, mas para Hanã, para desafiar. E aí Hanã pergunta onde e como ele implantaria o reino de Deus. Se ele era financiado por algum príncipe, ou se tinha um exército desconhecido de todos. E Jesus responde que o seu exército viria de todas as partes, que seu único rei e Senhor era Deus Pai, e que a edificação do reino de Deus seria no coração do homem. Hanã, naquele instante, não compreendeu, mas não se sentiu ameaçado, porque ele não viria ali para criar um novo castelo, um novo templo, oferecer concorrência. Jesus queria a consciência na mente humana e a edificação do reino de Deus nos corações dos homens. Existe um controle universal que é um método utilizado pelo nosso codificador do processo educacional, da codificação kardeciana, do espiritismo, que é o cristianismo redivivo, que é o consolador prometido, anunciado por Jesus, de buscar as explicações, as respostas de pontos distintos, ver se há consonância, ver se há a mesma linha de raciocínio, e aí publicava-se. Kardec usou deste método quando entrevistava os espíritos, consultava os médiuns de todas as partes, e se as respostas fossem as mesmas, se o cerne da questão tinha o mesmo fundamento, ele imprimia as respostas no livro dos Espíritos. E assim foi com todas as obras da codificação. E nós, como bons alunos, devemos usar o mesmo método para entender se o que Jesus dizia, pois, como dissemos, ele não deixou uma página escrita, tem fundamento. Se isso não vem de um homem só, para dizer que existe uma razão, e se este homem tiver errado, levar uma multidão. Um cego guiando um exército de cegos. E aí nós pegamos quantas anunciações os evangelhos sinóticos que Marcos, Lucas, Mateus, nas suas escrituras, retratam as mesmas situações, as mesmas parábolas, os mesmos ensinamentos, escritos em épocas diferentes, em linguagens diferentes. E podemos dizer, se algum erro houver, é oriundo do homem. Papiro não dura 2000 anos. Pergaminho não dura 2000 anos. O que temos é a cópia da cópia. E as traduções que são necessárias. Mas o nosso recurso, o que nos é trazido hoje, um lema da doutrina, vem nos dar claridade à nossa responsabilidade. Amai-vos é um ensinamento do Cristo. Instruí-vos, uma necessidade do novo cristão. A instrução, o compromisso para com o Evangelho, para que tenhamos condição de entendimento da vida. Desta que vivemos encarnados e da prometida pelo Cristo. Estarmos aqui simplesmente de corpo presente, as palavras do Evangelho adentrarem aos nossos ouvidos e rapidamente escaparem pelo outro,
de não fazer calar fundo em nossos corações, de não nos prepararmos devidamente para os tratamentos especiais que tantos vasos escolhidos do Cristo aqui se encontram. Obstante de vaidade, mas um propósito digno, que devemos reforçar a cada instante, os tarefeiros do Cristo que se mobilizem à caridade. Aquela entendida por Paulo, aquela que, se nos faltar, não há situação que nos traga felicidade na vida. Quão grande é o nosso prazer de fazer o outro feliz. Quão grande é a nossa satisfação de levar o alento, um copo de água ao sedento, um pão a quem tem fome, um abraço amigo para abrasar a dor, um toque amoroso do Mestre, como na elevação o nosso irmão Edson falou, sarando as chagas do corpo. Somos todos, sim, aqueles que podemos levar o amor para transformar o mundo, com todos os veneráveis mensageiros celestes, como nos esclarece a oração. Nas proximidades do Natal, tivemos a liberdade, pedindo para a USE, que é a União das Sociedades Espíritas, para que mudássemos o tema da palestra do dia de hoje. Porque no mês de dezembro, os nossos corações encontram-se mais preparados para o exercício do amor. As fibras mais íntimas das nossas almas se encontram mais afrouxadas. André Luiz nos conta que em todos os ministérios do nosso lar, com decorações especiais são criadas no mês de dezembro. E os espíritos celestes descem dos céus como um exército para tocar o coração dos homens, para que na celebração do aniversário do Mestre Jesus possamos fazer 1/1000 da sua história do amor. Porque Jesus nos disse: cumpri aquele que tem frio quando eu me apresentar a ti. Matai a fome daquele que não tem nada para comer quando eu me apresentar a ti. Dai o consolo, o ombro amigo àquele que se encontra em desespero pela falta de tudo. É a mim que vós fazeis. Porque Jesus se apresenta entre nós nestas circunstâncias, para que possamos exercitar o amor. E cotizados, como hoje, no mesmo propósito, 2 ou mais reunidos em meu nome, e com propósitos dignos, religiosos, celestes, ali eu estarei. Que possamos sentir a presença de Jesus, encerrando um ano abençoado, aproveitando esta energia positiva que iremos colher na noite de hoje e levar aos nossos lares, para que possamos inundar com essa luz crística e aonde estivermos, nos apresentarmos como verdadeiros servidores do Cristo. Uma boa noite a todos.